Shalom, graça e paz, povo do avivamento, boa noite a todos vocês que estão entrando aí na live. Nós entramos um pouquinho atrasados aqui, né? Deu um probleminha técnico aqui no nosso notebook, mas vou falar, Deus providencia todas as coisas, né? Deus é maravilhoso e nos provê, Ele está na direção de tudo e querem nos desculpar por essa hora, a gente perdeu um pouquinho a hora, mas já começou, compartilha aí o link, chama a galera para a gente adorar o Senhor Jesus nesse momento e eu quero te convidar já a orar. Vamos orar e entrar na adoração e falar para Jesus, entra aí na nossa casa, esse é o primeiro louvor, né? Que a casa é sua, nessa hora, este lugar é a casa de Deus, a tua casa passa a ser a casa de Deus e nós vamos adorar o Senhor Jesus nesse momento. Que possamos orar, meu Deus, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos pela tua presença em nossa vida, pela tua presença, Senhor, em cada lar, em cada casa, Senhor, que nessa noite, cada um, Senhor, que estão conectados nessa live, neste culto, possa sentir a tua presença, que o Senhor venha reinar, que o Senhor venha entrar agora, que cada casa possa ser agora a tua casa, Deus. Fica à vontade e que o Senhor possa estar trabalhando, operando maravilhas e abençoando cada coração no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Você nessa hora vem falar, Senhor, a casa é sua. Aleluia. Que adoramos o Senhor. Nós deixamos, Senhor, nós deixamos a nossa casa física, a nossa casa espiritual, o nosso coração, a nossa vida, que o Senhor venha tomar agora cada casa, e nós, Senhor amado, deixamos este lugar reservado para o Senhor, e você que está em casa, venha adorar o Senhor Jesus, com este louvor tão lindo. Deixamos para o Senhor agora. Aleluia. Você que está em casa tem um entendimento que a nossa casa, a partir deste momento, é a casa de Deus. Então sinta a presença do Senhor, sinta o fluir dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, te abençoando, te renovando, em nome de Jesus. Quero compartilhar aqui uma palavra de Deus ao teu coração. Em Romanos 11:33. Quero que você aí na sua casa abra a Bíblia, ou então clique na sua Bíblia. Agora é tudo tão moderno, né? Clique aí no aplicativo. E eu quero compartilhar essa bênção aí com você nessa hora. Romanos 11:33 diz assim, porque dele e por ele e para ele as coisas. Som, glória a Deus, aleluia. Quero falar a vocês que estão em casa, não repare um problema técnico. Quero falar que ao vivo e a cores acontece essas coisas, viram? Ao vivo e a cores acontece isso, quero que vocês não reparem, mas vamos continuar aqui, amém? Vamos continuar, Romanos 11:33, onde a palavra do Senhor diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, e a glória a ele eternamente, amém.
Então, nós sabemos que tudo que nós temos é dele. Tudo que nós somos é dele. Como a palavra diz que porque dele. Então, porque é dele e por ele agir em nossas vidas e tudo que fazemos é para ele. Então, tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós conseguimos realizar e adquirir é para a glória de Deus. E esse versículo fala sobre o conhecimento de Deus, sobre a sabedoria de Deus, sobre tudo aquilo que nós conseguimos e possuímos. É tudo por causa dele. Então esse louvor fala que tudo tem uma fonte em nossa vida. E que você venha falar para Jesus, é tudo sobre ti, Senhor. Que ele é nosso Deus, ele é o nosso Salvador. Aleluia. Vamos adorar Jesus nesse momento? Tudo é sobre ti, Jesus. Aleluia. Tudo é por ti. Tudo é por ti, Jesus. Jesus, meu Salvador. Tudo é sobre ti. Tudo é sobre o Senhor. Jesus, tudo é em ti. Jesus, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Louvamos o Senhor Jesus nesse momento. Louvamos Jesus nessa hora. Porque tudo é por Ele, por meio dele e para Ele. Tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é por ti, Jesus, meu Salvador. Tudo é para ti. Diga nessa hora, tudo é para ti, Jesus. Diga tudo é em ti. Tudo é em ti, Porque Jesus, tu és o nosso Salvador. Jesus, meu Salvador. Alto e exaltável É o teu nome, Jesus, hoje para todo sempre. Aleluia. e seja feita a tua vontade. Somos agora no Espírito e em verdade. Grande é o Senhor e muito digno de todo louvor. Tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é por ti, Jesus, meu Salvador. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é em ti, Jesus, meu Salvador. Nós declaramos, Senhor, que tudo é por causa de ti e para ti são todas as coisas. Declaramos que tudo é teu, que somos teus, que somos um povo que te adora. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Alto e exaltado é o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua
Tudo é para a tua glória, Jesus. Tudo é sobre ti, é por ti, é para ti e em ti. E em tuas mãos nós colocamos, Senhor, a nossa vida. Em tuas mãos, Senhor, colocamos tudo que somos e tudo que temos. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Que nessa hora você venha adorar Jesus. E vamos falar aqui em Isaías 9. Quero que você guarde essa palavra no teu coração. Isaías 9, 2 e 6. Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E esse menino que nasceu foi Jesus. Jesus nasceu para nós. Quero falar que ele tem o poder de salvar. A luz resplandeceu nas trevas. Um povo que andava em trevas viu essa grande luz. Sobre aqueles que habitavam, sobre a sombra da morte, resplandeceu essa luz. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre você que está em casa, a esse poder para poder salvar, para tirar das trevas, para poder libertar. E nessa hora nós vamos declarar este louvor que ele tem o poder para salvar. E nós cantamos e a luz dele irá brilhar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Oh, glória.
move todas as montanhas. Só Ele tem e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Só Ele tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo brilhar essa luz, por isso que nós cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a luz, e cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a tua luz, Senhor. Aleluia, nós cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que a luz do Evangelho resplandeça sobre cada coração. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, nós glorificamos a Deus, porque essa luz resplandeceu sobre as nossas vidas, sobre a nossa morte, sobre a nossa escuridão, e Ele tem poder para salvar, amém? Aleluia. E nessa noite, você que está em casa, sinta o Senhor tocar sobre o teu coração, sobre a tua vida nessa noite. E a segunda parte do culto começa. Aleluia. Shalom, amados, graça e paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos felizes nessa noite, na presença do Senhor, exaltando, bendizendo o seu nome santo, o seu nome poderoso, o seu nome que está acima de todos os nomes, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que o Senhor nessa noite possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa, possa abençoar a sua família de uma forma poderosa, né? E todas as quartas nós estamos aqui meditando e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Mas nós queremos já iniciar, né, essa ministração, fazendo uma oração, orando, clamando pelas pessoas, né? Tanto os que estão nas suas casas, como os que estão também aqui presentes, né? Queremos orar também pela nossa nação, pelo nosso país. Orar também, não é, pelas pessoas que se encontram enfermas, hospitalizadas. Que o Senhor possa, nessa noite, entrar com uma unção de cura, curando, renovando e restaurando cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Então eu vou pedir que você feche os teus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, nesse momento, meu Deus, aonde adoramos o teu nome, aonde expressamos a ti, Senhor, nosso sentimento de gratidão, nosso sentimento de adoração por estarmos aqui na tua presença. Oramos, Pai, nesse momento, meu Pai, por cada vida, Senhor, cada lar, cada família que tem sido alcançada, meu Deus, por essa live nessa noite. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, este lar, abençoar esta família de uma forma poderosa, Senhor, guardando e cobrindo a vida de cada um com o teu sangue precioso, Senhor, repreendendo todo mal. A tua palavra diz, meu Deus, que mal algum chegará à tua tenda, que os teus filhos, Pai, possam estar guardados embaixo da tua poderosa mão. Nós repreendemos nesse momento, Pai, toda enfermidade, todo mal. Meu Deus, aquelas pessoas, Senhor, que se encontram neste momento, Pai, em isolamento, Pai, devido a essa pandemia, meu Deus. O Senhor possa, meu Pai, visitar cada uma dessas pessoas, curando, restaurando e repreendendo todo mal, toda enfermidade. Meu Deus, todo vírus, Pai, que possa afligir, meu Pai, essas vidas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Vai entrando com cura, meu Deus, nessa noite.
estabelecendo, meu Deus, as funções respiratórias, Pai, que cada um, meu Pai, possa testemunhar, Senhor, desse milagre, meu Pai, dessa obra, Pai, que o Senhor já tem feito nessa noite, nós cremos, Senhor. Essas vidas, Pai, que se encontram hospitalizadas, Senhor, muitos ali, ó Pai, até mesmo em respiradores, Pai, neste momento nós ministramos uma unção de cura. Meu Deus, que o Senhor possa estender a Tua mão, visitando a cada um desses leitos nesse momento. Meu Deus, e que haja, Pai, uma obra, meu Deus, poderosa, sobrenatural, meu Pai, nessas vidas, Senhor, e que cada um deles sejam restaurados, Senhor. Meu Deus, vai dando força, vai dando graça, Senhor. Meu Deus, também, meu Pai, a esses médicos, a esses enfermeiros, cada um, Pai, que tem se empenhado, Senhor, em trabalhar, meu Deus, para que o maior número de pessoas possam se recuperar, meu Pai. Nós entregamos a nossa nação em Tuas mãos, porque a Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos nessa noite, meu Deus, que o Brasil te pertence, que o Brasil, meu Deus, está embaixo da Tua poderosa mão. Nós profetizamos, meu Pai, nessa noite, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, sarar a nossa terra. A Tua palavra diz, meu Deus, que se o povo que se chama pelo Teu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, meu Deus, ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. A Tua palavra diz, meu Deus, ó meu Pai, que aquele que te clama, Tu responde. Tu fala, Senhor, clamas a mim e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que Tu não sabes. Então, meu Deus, nessa noite nós te clamamos e nós temos certeza, meu Deus, que o Senhor tem, meu Pai, desde já mandado uma resposta, meu Deus, nessa nação, mandado uma resposta, meu Deus, em cada hospital, meu Deus, curando, renovando e restaurando vidas. Nós cremos, Pai, que nessa noite o Senhor já tem respondido, meu Pai, a cada vida, Senhor, que nessa noite se encontra no seu lar e de repente nesse momento se encontra aflito, angustiado, preocupado devido a alguma situação, Senhor. Meu Deus, muitas pessoas, meu Deus, estão preocupadas com o seu emprego, estão preocupadas, meu Deus, da maneira que vão sustentar a sua casa, que vão pagar as suas contas, meu Deus. Mas nós sabemos, Pai, que Tu és o Deus que cuida dos Teus filhos. Nós sabemos, meu Deus, que Tu és o Deus da provisão, da providência. Nós sabemos, Senhor, que Tu és aquele Deus que supre, Senhor. E que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha, meu Deus, a consolar, a confortar, a fortalecer, meu Deus, cada vida. E que a confiança de cada um, meu Deus, esteja no Senhor. A Tua palavra diz, ó Pai, entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E nós declaramos nessa noite, meu Deus, a nossa vida está em Tuas mãos, a vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai, que estão nos seus lares nessa noite, Pai, está em Tuas mãos. Nós entregamos, meu Deus, cada família, Senhor, cada casa, meu Deus, nós entregamos em Tuas mãos e sabemos que a Tua presença é notória, que a Tua presença é manifestada, meu Deus, e que cada um durante esses dias, meu Pai, vão viver tempos de milagres, Senhor, onde muitas pessoas estão falando de escassez, estão falando de desemprego. Eu profetizo, meu Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, meu Deus, que esse tempo, Senhor, seja um tempo onde cada um, meu Pai, que está embaixo da Tua poderosa mão, cada um, meu Deus, que está na Tua dependência, meu Pai, possa viver o melhor tempo da sua vida, um tempo de colheita, Senhor, um tempo de multiplicação, um tempo de prosperidade, Senhor, não uma prosperidade humana, mas uma prosperidade que vem do céu, fortalecendo, consolando e ajudando cada vida. E nessa noite, Pai, nós entregamos a vida de cada um em Tuas mãos, ó Pai, abre o nosso entendimento para a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como é bom orar, né, irmãos? Dá vontade de a gente continuar orando até o final, não é isso? Mas nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Eu já falei, não é? Toda quarta-feira nós estamos aqui, nós encerramos um estudo, terminamos um estudo agora, onde eu falei de Apocalipse, não é? Nós meditamos ali até o capítulo 8, do 1 até o 8. Né? Nós falamos das 7 igrejas, falamos também dos 7 selos, falamos também dos 4 cavaleiros, né? Terminamos semana passada. Mas hoje eu quero entrar num novo tema, não é? E esse tema vai ser um tema bem rápido, né? Eu vou dar uma pincelada bem rápida nesse tema. Porém, é um tema muito importante para a nossa vida ministerial. Amém? Muito importante para a nossa vida
ministerial. E eu tenho orado a Deus para que o Senhor possa nos dar direção, sabedoria, para que cada um de nós, né, que temos, de repente, algum tempo livre, não é? Onde muitos estão de quarentena, né? A maioria das pessoas estão de quarentena, e nós temos algum tempo livre, para que o Senhor nos dê uma direção, para que possamos aproveitar esse tempo, não é? Para que possamos evangelizar pessoas. Não, de repente, não de uma maneira direta, fisicamente, mas através, né, das mídias sociais, através, né, dessa tecnologia que tem sido colocado à nossa disposição, que o Senhor possa nos dar estratégias de evangelismo para que pessoas possam ser alcançadas. E nós já temos visto muitas pessoas sendo alcançadas, até mesmo pelas lives, não é? Muitas pessoas sendo alcançadas, sendo abençoadas, não é? Pessoas que de repente não conheciam a nossa igreja, ou outras denominações também, passaram a conhecer através dessa live. Então, nós precisamos também aproveitar essas oportunidades, não é? E hoje, Deus, desde ontem, né, Deus colocou no meu coração para que eu falasse um pouco sobre dons, não é? E quando nós falamos em dons, nós entendemos que existe 3 tipos de dons. 3 tipos de dons. O primeiro tipo de dom que existe é o dom natural. O dom natural. E o que é o dom natural? O dom natural é aquele dom que de repente você vai fazer uma determinada coisa e você faz aquilo muito bem, sem mesmo de repente ter feito algum tipo de curso. Então você tem aquele dom natural para aquilo. Por exemplo, existem pessoas que cantam maravilhosamente bem, são muito afinadas, não é? Porém, de repente essa pessoa nunca fez nenhum tipo de aula de canto. Não é? Isso não quer dizer que você não precise fazer. Faça mesmo, é muito bom. Com certeza você vai aperfeiçoar mais ainda. Mas existem pessoas que, de repente, ela não participou de nenhum tipo de aula de canto, mas ela canta muito bem. Por quê? Aquilo é um dom natural dela. É um dom natural que ela recebeu. Então ela desenvolve aquilo muito bem, não é? Eu falava até com o nosso discípulo Raimundo, né, o nosso obreiro, está aqui presente também. Até falava com ele, né? Ele é muito hábil, né, nessa área de construção civil. Né? Então ele faz a parte de elétrica, ele faz a parte de pedreiro, ele faz a parte de azulejo. Eu falava para ele, tudo que ele faz é muito bem feito. Por quê? Porque ele tem um dom natural para aquilo. Não é isso? Ele tem um dom natural para aquilo. Então, dom natural. Existem pessoas, por exemplo, que fazem artesanato maravilhosamente bem e nunca tiveram nenhum tipo de curso. E você olha e você fala, meu Deus, isso é uma obra de arte. Existem pessoas que pintam maravilhosamente bem, desenham maravilhosamente bem. Por quê? Isso é um dom natural que ela tem. Existem pessoas que falam outras línguas e nunca entraram numa escola de línguas para aprender nenhum tipo de língua. Mas a pessoa, ela fala, de repente ela fala inglês, ela fala espanhol, ela fala outros tipos, não é? Outras línguas, não é isso? Por quê? Porque aquela pessoa, de repente, ela começou a estudar, sendo autodidata, ela vai ali e começa a estudar, e ela já tem um dom natural para aquilo, e de repente ela desenvolve aquilo de uma maneira muito técnica, mesmo sem ter uma noção técnica, né? Sem ter ido a uma escola, mas ela desenvolve aquilo maravilhosamente bem. Por quê? Porque ela tem um dom natural para aquilo. Então, existe o dom natural. Existe também os dons espirituais. Os dons espirituais. Os dons espirituais. Existe também os dons ministeriais. Os dons ministeriais. Quando nós falamos em dons e nós trazemos isso para o contexto de igreja, nós entendemos, não é, que os dons eles são separados em 3 etapas, né? E nós costumamos falar assim, os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo. Por exemplo, os dons do Pai, eles são nos dados, que envolve tanto o dom espiritual como o dom ministerial, não é? Então os dons do Pai são nos dados para o bom desempenho, no bom exercício da obra de Deus. Então os dons do Pai são nos dados, que envolve tanto os dons espirituais, como também os dons ministeriais,
não é? Quer para o bom desempenho, bom exercício, para o aperfeiçoamento dos santos, no serviço da obra de Deus. Né? Então isso é importante, não é? E também para a edificação do corpo de Cristo. Também para a edificação do corpo de Cristo. Por exemplo, quando nós oramos lá em Romanos 12, é importante você participar e você ler, fazer parte dessa leitura conosco. Aqui em Romanos 12, por exemplo, dos 6 ao 8, não é? Aqui fala algo interessante, que nós podemos falar que engloba os dons do Pai. Fala assim, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Então aqui fala de ferramentas para o bom desempenho, não é? Do ministério e também para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, olha só, então nós podemos envolver isso com os dons do Pai, não é? Que são ferramentas que são nos dadas para a nossa capacitação, para o bom desempenho no ministério e também para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, quando nós falamos nos dons do Espírito Santo, nós entendemos que os dons do Espírito Santo são 9 dons espirituais. 9 dons espirituais. Esses 9 dons espirituais, depois você pode ler lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 12. Eu não vou me apegar muito nisso, porque eu quero me apegar mais nos dons ministeriais aqui, né? Então, o que nós entendemos? 1 Coríntios 12, do 8 ao 12, fala dos dons espirituais. Os dons espirituais são para todos. Os dons espirituais, não é? É uma ferramenta a mais para a igreja, não é isso? Para a igreja. Então, para o bom desempenho no ministério, para o bom desempenho no serviço, para a capacitação no serviço da obra de Deus. Então, os dons espirituais. E devemos buscar, sim, os dons espirituais. Nós que somos pentecostais, nós buscamos a manifestação dos dons espirituais. Eu já quero deixar aqui bem claro também, não é? Que há uma grande confusão, de repente, quando nós falamos em buscar as manifestações dos dons espirituais. Por exemplo, as igrejas tradicionais, não é? As igrejas tradicionais, elas também têm o Espírito Santo. Existem algumas pessoas que falam assim, não, mas a igreja tal, a igreja X, não é? Eles não têm o Espírito Santo, eles são tradicionais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Então, nós temos o Espírito Santo. Todos nós que aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo. Independente se é pentecostal, independente se é tradicional, todos têm o Espírito Santo. Mas qual a diferença? Que a igreja tradicional, ela crê que os dons espirituais, ela foi somente para o tempo dos apóstolos. Somente na manifestação de Pentecostes. Eles creem nisso, que não é para os dias de hoje. Nós respeitamos, amém, não é isso? Mas nós somos pentecostais, e nós vivemos a experiência da unção do Espírito, da manifestação do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, da manifestação dos dons espirituais, e nós recebemos isso como uma ferramenta a mais para o bom desempenho, o bom desenvolvimento no ministério. Então isso é muito importante, não é? Então eu quero deixar bem claro que tanto os tradicionais como os pentecostais têm o Espírito Santo, mas qual a diferença? Que os pentecostais buscam a manifestação dos dons espirituais. Amém? Só para a gente entender isso, deixar isso bem claro. Mas olha só, então quando nós falamos em dons espirituais, a maneira mais fácil de se decorar esses dons espirituais é quando nós dividimos esses dons espirituais em 3 partes, em 3 etapas. Então isso é importante. Você que está anotando, tanto aqui na igreja, como também aí na sua casa, é importante você anotar isso, não é? Então nós separamos em 3 partes. Olha só. A primeira parte nós chamamos de dons de revelação. Dons de revelação. Olha isso.
Então, os dons de revelação são o dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de sabedoria. Esse dom da palavra de sabedoria, não é? Nós vamos poder ver lá em 1 Reis, lá no capítulo 3, aonde você vai ver Salomão ali, não é? Quando duas mulheres que moravam na mesma casa, as duas elas eram prostitutas, e uma teve um filho, depois de 3 dias a outra também teve um filho, e uma delas dormiu em cima do filho e matou a criança, e foi à noite e pegou o filho que estava vivo da outra, não é? Que morava na mesma casa, e pegou para ela. Quando ela amanheceu, ela olhou, ela viu o filho morto, que não era o filho dela, não é? E o filho vivo, a outra pessoa pegou, né? E chegaram diante de Salomão, e falando, né? Tendo essa acusação, aquela senhora falou, não, ela roubou meu filho, esse filho morto não é meu, não é? Ela pegou meu filho, e a outra senhora falou, não, esse filho é meu sim, não é? Aí de repente Salomão, ele olhou, levaram para que Salomão julgasse aquela causa, Salomão olhou para aquilo, e falou assim, traga uma espada, e deu uma ordem e falou assim, ó, corta a criança no meio, dá metade para um e dá metade para outro. E a verdadeira mãe, ela olhou para aquilo e falou, não pode dar para ela, não faça isso, pode dar para ela. Aí Salomão olhou e falou, a verdadeira. E a outra falou, não, então faz isso, divide. Aí Salomão olhou e falou, não, verdadeiramente a mãe é essa, que pediu que não matasse a criança. Então o que foi isso? Ele teve a sabedoria naquele momento para resolver uma causa, para resolver uma situação. Então isso é um dom, uma direção do Espírito Santo. Então existem momentos que o Espírito Santo nos dá sabedoria para resolvermos situações e causas, né, difíceis, em momentos difíceis, nos dá uma direção, não é? Então isso aconteceu. Então o que foi isso? Não é? Foi a sabedoria de Deus. E Salomão, ele foi um dos homens mais sábios, né? Ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. Olha só. Então essa sabedoria é um dom, não é? Também o dom do conhecimento, da palavra do conhecimento, né, que nós chamamos de palavra rema. A palavra já é revelada por si, né? A Bíblia por si, ela já é revelada. Mas existem coisas dentro do contexto da palavra que Deus ele revela no teu coração, que Deus ele te mostra no teu coração. De repente detalhes que você passou tantas vezes, você já leu tantas vezes, e de repente você não percebeu, mas aquele dom da palavra, não é? Aquele dom da palavra de conhecimento, de repente te faz enxergar, não é, partes e situações dentro da Bíblia que vai edificar não somente a sua vida, mas também a igreja do Senhor. Então é muito importante também nós buscarmos, não é, esse dom, o dom da palavra de conhecimento. Olha só, dentro desse dom, né, de revelação também, nós temos o dom de discernimento de espíritos. Olha só. Então, a primeira parte, olha só, dons de revelação, vou repetir de novo. Primeira parte, dons de revelação. Está englobando o dom da palavra de sabedoria, eu dei o exemplo de Salomão, 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 16 até o versículo 28, você vai ver o texto que eu falei. O dom da palavra de conhecimento, que eu falei da palavra rema, não é? Palavra rema. E o dom de discernimento de espíritos. E o que é o dom de discernimento de espíritos? É quando você vê o apóstolo Paulo, lá em Filipos, você vai ver lá em Atos capítulo 16, você vai ver que Paulo ele ia passando, né? Paulo e Silas eles iam passando, e de repente aquela jovem com espírito de adivinhação, de repente exaltou a Paulo e a Silas. Falou, ali vai um homem, servo do Deus vivo. Aqueles homens são servos de Deus, olha só. E aquele espírito maligno, ele não falou nada de mal para aqueles homens. Porém, aqueles homens tiveram discernimento de que quem falava através da vida daquela jovem não era ela, mas era um espírito maligno. E naquele momento ele repreendeu aquele espírito maligno. Então, naquele momento ele teve o dom de quê? O dom de discernimento de espírito. Então, olha só, então engloba nessa primeira parte de dons de revelação, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom do discernimento de espírito, tá? Primeira parte. Segunda parte, olha só, os dons de poder. Então, primeiro, dons de revelação. Segundo, dons de poder. Olha só, os dons de poder, ele envolve também 3 dons. Olha só, envolve o dom da fé, não é? E o que é a fé? É o firme fundamento daquilo que se espera, das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não se vê. Então, o dom da fé
é crer sem dúvidas, é ter convicção de que Deus fará algo. Olha só, o dom da fé. Depois também tem o quê? O dom da operação de milagres. Dom da operação de milagres, não é? Olha só, dom da operação de milagres. Depois também tem o dom de cura. Dom de cura, né? Então, os dons de poder envolvem o quê? O dom da fé, o dom de operação de milagres e também o dom de cura. Olha só. E a terceira parte é os dons de inspiração, que também envolve 3 dons. Os dons de inspiração. Então, primeiro, dons de revelação. Segundo, dons de poder. E terceiro, dons de inspiração. E os dons de inspiração também envolvem 3 dons. É o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Olha só. Envolve o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Amém? E quando nós falamos em profecia, não é? O que é o dom de profecia? É uma expressão divina inspirada e ungida. Uma expressão divina inspirada e ungida. Por exemplo, dentro desse contexto, né, do dom de profecia, não é? Eu sempre costumo falar isso, que toda profecia ela é testificada na palavra, não é? Ela é testificada na palavra. Existe uma confirmação na palavra. Então nós precisamos, né, sempre ter esse cuidado, né, principalmente nos dias de hoje, né, principalmente nos dias de hoje, nós precisamos ter muito cuidado, né? O dom de profecia, o dom de língua, o dom de interpretação, nós temos que ter muito cuidado. Por isso é muito importante o dom de discernimento, né? Por isso é muito importante. Então, quando nós falamos, por exemplo, em dom de língua, então primeiro, dom de profecia, segundo, dons de língua, não é? Quando nós falamos em dons de língua, essa língua, ela tanto pode ser uma língua natural da terra, como também pode ser uma língua estranha, que nós chamamos de língua dos anjos, né? Pode ser também, não é? Por exemplo, você vai ver, lá no dia de Pentecoste, né? Que fala que cada um ouvia falar na sua própria língua nativa. E quais eram essas línguas? Eram línguas naturais, não é? Então, de repente, vinham pessoas de vários lugares, ali tinham judeus, tinham prosélitos, tinham pessoas de vários lugares, e de repente, quando veio a manifestação do Espírito Santo, cada um foi cheio do Espírito Santo, veio a descida do Espírito Santo, cada um ouvia se falar na sua própria língua nativa. Não é? Então, ali fala de quê? De línguas naturais. Não é? Porém, mesmo sendo pessoas que não tinham conhecimento daquela língua, mesmo sendo de outros territórios, de outras terras, de outros lugares, povos distantes, não é? Cada um entendia o que cada um deles falava. Olha só que lindo isso. Eu conheci uma missionária, não é? Que ela foi fazer uma viagem, e de repente ela foi para um determinado lugar, e chegou nesse determinado lugar, ela não sabia falar a língua do lugar, da região onde ela estava. E de repente, quando ela chegou lá, ela precisava ministrar para aquelas pessoas. De repente, naquele momento, o Espírito Santo tomou a vida dela. O Espírito Santo tomou a vida dela, ela começou a ministrar, falando em línguas. Ela começou a ministrar para aquelas pessoas na língua daquele povo local. Olha só que coisa linda isso. E quando ela terminou, irmãos, aquele trabalho, né, Deus usou a vida dela poderosamente. Pessoas foram curadas, foram restauradas, foram libertas. Houve um trabalho sobrenatural do Senhor naquele lugar, através da vida dela. Olha só isso. A importância dos dons espirituais, não é? Depois, quando ela voltou para o Brasil, ela retornou, ela ficou pensando, meu Deus, né? Olha só que coisa linda que o Senhor fez, né? Deus me usou para falar uma língua que eu não sabia falar, para edificar pessoas que eu não conhecia, para curar pessoas que eu não conhecia, para libertar pessoas que eu não conhecia, não é? Então, por isso é importante nós buscarmos, né, os dons espirituais, o dom de língua, se Deus quiser te usar em profecia, amém, não é? Mas também tem o dom de interpretação de línguas. Por quê? Porque o dom de língua, irmãos, olha só, quando há quem interprete, vai servir para quê? Para edificação da igreja. A igreja vai ser edificada. De repente a pessoa está falando uma língua estranha, pode ser língua dos anjos ou não é? Dos céus ou não é? Ou seja, qual for a língua. Mas se tiver alguém que interprete, alguém que o Senhor dê naquele momento a interpretação daquela língua, vai servir para quê? Para a edificação da igreja.
E quando nós falamos em línguas, que é muito bom falar em línguas, eu gosto de falar em línguas, eu falo em línguas também, eu gosto, né? Você fica cheio do Espírito Santo, aí você começa a falar em línguas, é muito bom, glória a Deus, mas serve para quê? Para a sua própria edificação. Então isso nós precisamos entender. Quando há intérprete, edifica a igreja. Quando não há intérprete, serve para a minha própria edificação. Mas é importante, fale em línguas mesmo, em nome de Jesus, glória a Deus. Não temos nada a perder com isso, somente a ganhar, né? E sermos cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. Olha só. Então, dons de inspiração. Dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Amém? Dom de interpretação de línguas. Então, nós dividimos em 3 partes. Os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração. Os dons de inspiração, tá? Então, nós falamos dos dons do Pai, que engloba o quê? O aperfeiçoamento, né, para o serviço, para o desempenho no ministério, né, para a edificação do corpo de Cristo. Nós falamos dos dons do Espírito Santo, que são 9 dons espirituais, está lá baseado em 1 Coríntios, capítulo 12, né, fala dos dons espirituais. Nós dividimos os dons espirituais em 3 partes, não foi isso? Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. E agora nós vamos entrar aqui, as horas passam muito rápido, mas nós vamos entrar aqui agora, não é? Eu não posso deixar de falar isso, nos dons ministeriais. Olha só isso, é importante, muito importante. Por quê? Porque os dons do Espírito Santo são para todos. Os dons ministeriais já é diferente. Por quê? Porque nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser apóstolo. Nem todo mundo vai ser mestre. Nem todo mundo, né? Então, ali fala dos 5 dons ministeriais. Então, é um chamado específico para a vida de cada um. Porém, o principal chamado qual é? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Você não depende somente de um título. Aquele título, ele vai te capacitar, não é isso? Para a edificação do corpo. Aquele título vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Porque Deus, ele capacita os seus escolhidos. Então Deus vai te capacitar, amém? Não é? Mas se de repente você não tem o chamado, de repente, para ser pastor, para ser apóstolo, não é? Deus vai te usar poderosamente como servo. Porque o principal de tudo, independente se você é pastor, se você é apóstolo, não é? Nós jamais podemos deixar de ser o quê? De sermos servos. Eu falo sempre para os irmãos aqui na igreja, eu sou apóstolo, mas eu amo o que Deus me entregou, não é? Eu louvo a Deus pelo que Deus me entregou. Não abro mão, não rejeito o que Deus me entregou, tomo posse do que Deus me entregou, não é? Mas eu sou um apóstolo, diácono, eu gosto de ficar na porta. Os irmãos sabem disso, os irmãos que me conhecem, às vezes a apóstola está aqui, está ministrando, né, o louvor, eu estou lá na porta, né, estou lá recebendo os irmãos, abraçando os irmãos, conversando. Então eu gosto disso, né? Então eu sou um apóstolo, mas eu não perco a minha unção também de diácono, eu não abro mão, porque eu gosto de servir. E é interessante que os meus discípulos também eles gostam de ficar na porta. Está lá o Jorjão lá na porta, às vezes o Raimundo vai para a porta, às vezes fica o Anderson na porta, fica 2, 3 ali na porta, não é? O Érito também, não é? Giba, não é? Então eles ficam na porta, eles gostam, por quê? Porque eles se refletem em quem? No líder. Não é? Então nós gostamos disso, né? Por quê? É melhor servir do que ser servido. Ser servido é muito bom também, mas servir é muito melhor. Quando você se dispõe a servir. Então, independentemente de qual seja o seu dom ministerial, jamais podemos nos esquecer que somos servos. Tanto que o pastor, o apóstolo, no dia da Santa Ceia, não é? Ele ministra para todo mundo, ele é o último a participar. Por quê? Por quê? Porque ele é servo. Então, ele primeiro vai servir para depois ser servido. Olha isso, então é melhor servir. Não é assim? Então, olha só, quando nós falamos 5 dons ministeriais, está em Efésios, capítulo 4, vamos ler aqui rapidamente. Efésios, capítulo 4, não é? Uma referência de servo também é o meu apóstolo Vivaldo, né? Também que está lá em São Paulo, deve estar assistindo essa live aí, né? Apóstolo Vivaldo, apóstolo Isabel, não é? Estão lá em São Paulo, em nome de Jesus. Mas olha só o que fala aqui, ó. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 10 em diante. Vamos ler do 10 até o 14.
Olha só o que fala aqui. Diz assim, Efésios 4, do 10 ao 14, fala assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aí fala assim, olha. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores, e também mestres. E tendo em vista o aperfeiçoamento, olha só isso, dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo de número 14. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Olha isso. Então nós precisamos tomar cuidado e termos uma maturidade espiritual. Nós não podemos ser levados por toda sorte, todo vento de doutrina. Então precisamos ser estruturados, abalizados na palavra. Por isso precisamos o quê? Crescer, não somente na graça, mas também no conhecimento, como fala lá nas epístolas, né, de 1 Pedro, fala isso. Olha só. Então, quando nós falamos em apóstolos, muitas vezes há um grande questionamento por algumas pessoas, não é, a respeito do apostolado. Mas o apostolado é muito simples de se entender. Primeiro, o que significa a palavra apóstolo? Por exemplo, a palavra missionário ou missionária não existe na Bíblia. Tá? Não existe na Bíblia. Então, às vezes as pessoas falam assim, olha, eu vou ungir a missionário. Nada contra, respeito, glória a Deus, amém. Mas, o que significa a palavra apóstolo? Apóstolo significa aquele que é enviado, ou enviado, aquele que é enviado. A palavra apóstolo é aquele que é enviado. Olha só. Então, quem é enviado numa obra? É um missionário, não é isso? Então, o missionário seria quê? Seria quem? Seria o apóstolo. Um apóstolo. Aquele que é enviado. Então, olha só. Então, aquele que é enviado, ele é enviado para quê? Para quê? Não é? Para pregar o evangelho. Para abrir novos trabalhos. Para edificação de pessoas. Para levantamento de uma nova liderança em determinados lugares. Edificando uma igreja. Preparando o povo. Indo para um outro lugar. Edificando, consolidando, preparando. Não é? Então, esse é o trabalho do apostolado. Qual é? Não é aquele que é enviado para uma determinada missão. Então, isso é o apóstolo, é muito simples. E está dentro do contexto dos dons ministeriais. Então, é impossível alguém abrir mão, alguém falar assim, não, eu aceito o pastorado, mas não aceito o apostolado. Se está dentro do mesmo contexto do chamado ministerial. Só para a gente entender isso, esclarecer isso. Por exemplo, quem foi o primeiro apóstolo? Quem foi o primeiro apóstolo? De repente você vai falar, foi Pedro, foi João, foi Tiago, foi... Não, o primeiro apóstolo não foi. O primeiro apóstolo foi Jesus. Por quê? Para que você levante um apóstolo, você tem que ser apóstolo. Sim ou não? Sim. Não é? E Jesus, ele foi enviado de quem? Do Pai. Então ele foi enviado. Aquele que é enviado. Então quem foi enviado pelo Pai? Jesus. Então quem foi o primeiro apóstolo? Jesus, é aquele que foi enviado. Aquele que foi enviado, não é, nessa missão aqui na terra, esse apostoleu aqui da terra, né? Esse apostolado aqui da terra, né? Quando ele chegou aqui, qual foi a preocupação dele? Preparar discípulos. Sim ou não? E quando ele preparou discípulos, ele levantou quem? Apóstolos. Está lá em Lucas 6, né? Eu acho que 6:12, se eu não me engano. Não tenho bem certeza, acho que é isso. Alguém puder olhar para mim aí? Não é que fala que ele se retirou para orar, ele orou durante a noite inteira, e quando ele retornou, ele chamou seus discípulos e separou 12 deles. É isso? Separou 12 deles, não é isso? Como apóstolos.
Por quê? Porque aqueles 12, eles teriam a missão de sair de Jerusalém, de serem revestidos em Jerusalém. Porque lá em Lucas 24, 49, lá fala assim, olha só, eis que vi sobre vós a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É isso mesmo? Lucas 6,13, olha só. Amém, é isso mesmo. Então, Lucas 6,13, olha só. Então, quando eles receberam o revestimento do poder, eles foram enviados a outros povos, a outros lugares. Para quê? Para que o evangelho fosse pregado a outras nações. Quando Jesus fala assim, vocês serão as minhas testemunhas, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Não é isso? Então eles receberam aquele revestimento e os apóstolos eles tiveram essa responsabilidade também de sair, de levar o evangelho, de preparar discípulos, de levantar uma liderança e partir para um novo lugar. Depois você vai ver algumas pessoas falam assim, não, mas o apostolado parou, não é nos 12. Não, senhor. Você vai ver Barnabé, por exemplo. Ele foi enviado lá em Atos capítulo 13. Você vai ver, por exemplo, Paulo, por exemplo, não é? Recebendo a imposição de mãos dos principais da igreja de Antioquia e os enviando para uma obra que o Espírito Santo havia designado. Olha só. Então não existe o apóstolo, ou missionário, ou seja quem for, que não seja enviado por alguém, que não tenha uma imposição de mãos, que não esteja embaixo de uma cobertura, de uma liderança. Você está entendendo isso? Por exemplo, eu sou apóstolo, mas eu tenho meu líder, eu tenho o meu apóstolo Natanael, apóstola Maria, né, que nos dá cobertura, que nos cobre, né, que nos separaram, né, para o apostolado. Então nós temos alguém que nos chamou para nos enviar, não é isso? Embaixo da nossa cobertura também tem pastores, né? Tem pastores aqui, tem pastores lá no Butantã, não é isso? Estão embaixo da nossa cobertura, também tem autoridade para ministrar sobre a vida de outros. Então, nós precisamos entender, não é? Que, por exemplo, não parou somente nos 12, você vai ver Paulo, não é? Vai ver Barnabé, e vai ver outros, né? Por exemplo, Silas estava fazendo uma obra, juntamente com Paulo, quando foram presos, né? Lá em Atos, capítulo 16, né? Lá em Filipos, né? Quando eles foram presos, eles estavam fazendo uma obra apostólica, um trabalho apostólico. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele mesmo fala isso. Ou seja, eu, Paulo, aquele que foi enviado por Jesus Cristo para fazer esse trabalho, não é? Recebeu esse apostolado sobre a sua vida. Então é importante nós entendermos isso. Tá? Se você quiser anotar, Lucas 6,13, a referência, o apostolado de Paulo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, também fala isso, não é isso? O envio de Paulo e Barnabé está lá em Atos capítulo 13, tá bom? Você pode anotar aí, depois é muito bom você acompanhar, você ler, você olhar os versículos, não é, para tirar algum tipo de dúvida, tá bom? Então chamamos para apóstolos, depois outros para profetas. Agora eu quero esclarecer isso. É o dom ministerial de profeta. Olha isso. E o que é o dom ministerial de profeta? O profeta, a palavra profeta significa também porta-voz. Ou seja, aquele que é porta-voz de Deus. Olha só, aquele que é porta-voz de Deus. Nós podemos ver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do profeta Isaías, né? Porque haviam profetas Nabi e haviam profetas Roer, né? Profetas Nabi e profetas Roer. Haviam profetas que profetizavam para o seu tempo, edificavam o seu povo, recebiam uma palavra de Deus para a edificação do seu povo. Então esse é o dom do profeta. Ele recebia uma palavra de Deus para a edificação do seu povo. Seja para exortar, seja para consolar, ou seja para edificar. Então, o profeta ele recebe uma palavra na direção de Deus que vem a trazer para o povo uma consolidação. Seja para exortar, seja para consolar, ou seja para edificar. Por exemplo, eu estou dando uma referência do profeta Isaías, porque o profeta Isaías é uma referência muito boa, né? Nos dá uma luz muito boa no sentido de explicação. Por exemplo, o profeta Isaías ele foi um profeta que ele tanto foi um profeta Nabi, como também foi um profeta Roer. Ele foi um profeta para o seu tempo, como também foi um profeta para o futuro.
Por exemplo, o profeta Isaías, ele profetizou a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. Olha só, antes do cativeiro acontecer, ele profetizou o cativeiro, depois ele profetizou até mesmo quem libertaria o povo do cativeiro. Ele citou até o nome do rei, o rei Ciro. Ele citou o nome do rei 200 anos antes. O rei não tinha nem nascido. Ele falou o nome do rei, como aconteceria, não é? Quem ia libertar o povo do cativeiro 200 anos antes. O rei não tinha nem nascido ainda. Mas o profeta Isaías foi usado por Deus como o profeta Roer, né? Tanto Nabi para o seu tempo, para abrir o olho do povo, para exortar o povo, não é? Para consolar o povo, para edificar o povo, como também alertou futuramente o que aconteceria, né, durante o período do cativeiro e o que aconteceria também no momento de libertação. Tanto que ele profetizou até mesmo o Messias, né, a vinda do Messias. Aí ele fala, se não me engano, Isaías 53, ele fala ali claramente, né? Claramente, a respeito da vinda do Messias. Então você vai ver que era o profeta tanto Nabi, como também o profeta Roer. Tá? Então, fala em profeta, ele vem para quê? Para consolar, exortar e edificar. Então, nos dias de hoje, nós precisamos tomar muito cuidado quando se fala em profeta. Tem pessoas que falam, não, eu tenho o dom de profeta. Eu não estou falando, né, do dom de profetizar, eu não estou falando isso. Eu estou falando do dom ministerial de profeta, que é aquele que vem para quê? Para edificação do corpo, seja para exortar, para consolar, para edificar, de uma palavra de Deus para consolidação da igreja. Vocês estão entendendo isso? Para consolidação da igreja. Então, olha só que interessante. Por exemplo, nos dias de hoje, eu falei, né, nós temos que tomar muito cuidado quando se fala em profecia. Eu falei o quê? A palavra profeta é o quê? Porta-voz. Mas nesse contexto de porta-voz, no meio do caminho pode acontecer muitas coisas. Por exemplo, tem pessoas que profetizam, não é, totalmente de Deus, totalmente inspirado por Deus, totalmente para exortar, para consolar, para edificar. Às vezes vem uma palavra dura, não é? Mas você recebe no teu coração, você fala, essa palavra é de Deus. Sim ou não? Porque aquela palavra testifica no teu espírito, não é? Existem palavras, por exemplo, que ela vem bem, depois chega no final e começa a te matar. Por quê? Porque aquela palavra, até o momento, aquela pessoa deu lugar para Deus, e num determinado momento ela deu lugar para o seu coração, ela começou a falar aquilo que estava no seu coração. Deu para entender? E tem momentos de palavras, a pessoa diz profeta, e de repente ela começa a profetizar, trazer uma palavra que de repente seja para a consolidação da igreja, mas ela traz uma palavra que foi totalmente do seu coração. Não foi de Deus, foi totalmente do seu coração. De repente foi uma palavra bonita, uma palavra boa, mas foi totalmente do seu coração. E também existe aquele que dá lugar para o diabo, e a palavra é toda do diabo. Então precisa se tomar cuidado. Por quê? Porque uma palavra que não vem do coração de Deus pode matar a sua igreja. Amém? Porque o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Então nós precisamos tomar cuidado e precisamos ter o dom do discernimento de espírito. Está vendo como é importante isso? Porque todas as vezes, todas as palavras, aquilo que é falado testifica no teu espírito. Testifica no teu espírito. Não é? Olha só, vou rapidinho aqui, a hora se passa. Então, profeta Nabi, profeta Roer, né? Agora, terceiro, evangelistas. Evangelistas. Quem é o evangelista? É aquele que proclama as boas novas. O evangelista é aquele também, não é que ele faz um papel pastoral, mas é aquele desatado, né? Que traz uma palavra evangelística, uma palavra de envolvimento, aquela pessoa que consegue ter aquele poder de influência, né? Consegue influenciar as pessoas, né? Sempre tem muitas pessoas ao seu redor, sempre tem muitas pessoas influenciadas pela palavra que é ministrada através da vida dele, através da vida dela, é um ganhador de almas, é pessoas que aonde chega desata, não é? Quem é esse? É o evangelista. Você já viu que tem pessoas que têm uma facilidade tremenda, né? De ganhar alma, tem gente que só chega no lugar, só dá um sorriso, a pessoa já aceita Jesus, não é? E tem outro que chega lá, soa, né? Prega desde Gênesis, chega no Apocalipse, né? E a pessoa não aceita Jesus. É uma batalha, é uma guerra travada. Sim ou não? Sim. Mas o evangelista não, ele chega numa casa, a família toda aceita Jesus. Não é? Ele chega em outro lugar, irmãos, aparece gente de todo lugar. De repente tem uma pessoa ali, né? Uma pessoa, de repente, um morador de rua, olha para ele, já sente algo diferente, já chega perto, né? já começa a ser influenciado, ele chega, ele já começa a pregar, já começa
não é? A trazer uma palavra de Deus, já começa a abençoar a pessoa, e você vê, quem é esse? É o evangelista. Aquela pessoa tem um chamado, né, para evangelista. Você vai ver, por exemplo, na Bíblia, né, então o evangelista não é um ganhador de almas. Por exemplo, Timóteo era um evangelista. Timóteo, 2 Timóteo 4:5, você pode anotar. Filipe era um evangelista, Atos 21:8 fala de Filipe. Aqui em Efésios 4:11 também fala de evangelista, né? Desse dom ministerial de evangelista, né? Então, o evangelista, irmãos, olha só, ele tem um dom, não é, de trazer o evangelho de forma simples às pessoas descrentes, para que haja uma conversão dessas pessoas. Amém? Evangelistas. Pastores, vamos lá rapidinho para a gente finalizar. Pastores, então eu falei sobre apóstolos, falei sobre profetas, falei sobre evangelistas, e agora pastores. Quem são os pastores? Aquele que apacenta. Aquele que apacenta. E aquele que vê. É interessante, o pastor é uma pessoa que ele olha para a ovelha e ele já sabe se a ovelha está doente. Ele já tem essa percepção, só em olhar. Não é? O pastor é aquele que tem o cajado. E o cajado, ele tem muitas funções. Às vezes a ovelha cai no buraco, ele pega o cajado, né? Aquele ganchinho, vai lá e resgata a ovelha. De repente vem o lobo, ele pega o cajado, vai dar uma cajadada no lobo, para o lobo não pegar a ovelha. Proteção. Não é isso? O pastor é aquele que ensina, que cuida, que zela, que alimenta, que socorre, que protege, que encoraja a prosseguir. Deu para entender? É aquele que apacenta. É aquele que cuida do rebanho que o Senhor confiou nas suas mãos. É o pastor. Amém? Então a maior referência de pastor era Jesus, né? Jesus é o nosso bom pastor. Amém? E para finalizar aqui, mestre, né? Deriva do latim, da palavra magister. Olha só. E do hebraico rabi ou rabino, que significa também professor de grande saber. É uma pessoa perita em qualquer ciência ou arte. Né? Na igreja possui o dom de ensino. Não é? Então, quando nós falamos no dom de mestre, irmãos, você já viu aquela pessoa que quando ela vai ensinar, ela ensina maravilhosamente bem? Ela vai ensinar só na maneira de ela explicar, de ela falar, você já entende. Parece que abriu um leque, assim, parece que abriu uma televisão na sua frente e você começa a entender tudo que está sendo falado. Você tem facilidade de entender. Por quê? Porque a pessoa tem o dom de mestre. Ela tem o dom de ensino, o dom de ensinar. Você viu aquela pessoa que prega maravilhosamente bem, mas ela vai ensinar, ela não consegue ensinar? Ela tem dificuldade. Ela começa a ensinar, daqui a pouco ela está pregando, ela está pulando, né? Que nem diz o Raimundo, está gastando sapato, né, Raimundo? Se pendurando no ventilador, aí não é o momento de ensino. Então, o momento de ensino, você tem que parar para ensinar. Então, o mestre, ele tem esse chamado, ele tem esse dom, não é? De pegar a raiz da palavra, de ir lá, de ensinar, de mostrar a essência, né? de mostrar o contexto, né, daquele texto, para que não vire um pretexto. Então, o mestre, ele vai, né? Ele traz aquele conhecimento mais profundo para a pessoa. Então, isso é um dom. E normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente o apóstolo, normalmente ele tem essa multiforme graça. Normalmente ele tanto é enviado, como ele é profeta, como ele é evangelista, como ele apacenta e como ele ensina também. A maioria dos apóstolos normalmente tem essa multiforme graça. Né? Tanto de pregar, como também de ensinar, como também de fazer um trabalho evangelístico. Né? Então, em nome de Jesus, que essa multiforme graça seja derramado sobre a nossa vida. Que cada um de nós possamos ser um instrumento para o bom desempenho no ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que os dons do Pai possam ser aperfeiçoados na nossa vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou parar por aqui hoje. Então nós entendemos 3 tipos de dons. Os dons naturais, os dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa noite. Um beijo no teu coração. Nós vamos orar nesse momento, amém? Que o Senhor possa te abençoar grandemente. E eu quero desde já lembrar, não é, que amanhã a apóstola Patrícia vai estar aqui às 23 horas. 23 horas, não é? Continuando a ministração
que ela iniciou semana passada, falando sobre o tema depressão. Então, ouvi de pessoas, amém? Para participar dessa live, amanhã 23 horas. Quem está participando desse estudo, não perca amanhã, esteja junto, tá bom? O livro dela já está no finalzinho, ela está falando, tudo está sendo ministrado aqui, você vai encontrar depois no livro também, amém? Então não perca, assista amanhã a live, 23 horas, em nome de Jesus. E na sexta-feira, 23 horas também, vai estar aqui a Cris, o Jorge, ministrando uma palavra poderosa ao seu coração. E amanhã, né, amanhã às 0 hora, né, de quinta para sexta, nós continuamos o nosso propósito de oração, amém? Sendo que na sexta-feira nós vamos tirar para jejuar. Então, os irmãos estão no propósito de oração, sexta-feira nós vamos jejuar, amém? Fazer um propósito de jejum. Jejum e oração. Essa casta de demônio não sai sem jejum e oração. Jesus falou isso. Então, vamos jejuar na sexta-feira em nome de Jesus. Aproveita, né? Quarentena, tá todo mundo gordinho, né? Eu também estou gordinho, né? Mas aproveitar para a gente jejuar. Então nós vamos tanto cuidar do corpo, como também cuidar da questão espiritual da nossa vida. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, por esses momentos que passamos aqui na tua casa, passamos aqui na tua presença, que cada um, meu Deus, que participou desse estudo nessa noite, Pai, seja fortalecido, Senhor, possa guardar essa palavra dentro do seu coração, possamos crescer a cada dia, Pai, tanto na graça como no conhecimento, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, servos, meu Deus, dispostos a cumprir o teu ide, a pregar o evangelho a toda criatura, meu Deus, porque quem crer e for batizado será salvo. E nessa noite, meu Deus, cada um tem a oportunidade, Senhor, meu Deus, de se arrepender, de se entregar aos teus pés, de te aceitar, meu Deus, como Senhor, como Salvador da sua vida. Então nessa noite, meu Deus, nós abençoamos e ministramos sobre cada vida, Senhor. Meu Deus, que cada um, Pai, meu Deus, possa tanto, meu Deus, ó Pai, buscar os dons espirituais, meu Deus, como também os dons ministeriais para aquele que tem esse chamado. Meu Deus, seja apóstolo, seja profeta, seja pastor, seja evangelista, meu Deus, ou seja mestre, mas cada um, meu Deus, seja usado poderosamente em tuas mãos. Meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor não escolheu os capacitados, mas o Senhor capacita os escolhidos. E nessa noite, Pai, nós abençoamos e declaramos sobre a vida de cada um, Senhor, a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. E o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja hoje para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe, um beijo no teu coração, em nome de Jesus.